Estamos de volta ao nosso Pente Fino, legislação aplicada ao Ministério Público e Conselho Nacional do Ministério Público. Chegamos à nossa dica de número 12 e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. E antes de falarmos desse Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos que entender, antes de observar a própria questão, falar um pouquinho sobre a composição desse conselho. Então, quando eu falo do Conselho Nacional do Ministério Público, ele é formado por 14 membros. Esses membros, eles são nomeados pelo Presidente da República para o mandato, claro, dependendo também de aprovação desses nomes por maioria absoluta do Senado Federal. E o mandato desses membros, mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Bom, falado então da composição, nós temos que observar que esse conselho ele terá competências. Vamos observar o que prevê a questão de número 12, né, das nossas dicas, questão de 2014, Banca CESP, TJ São Paulo. O Conselho Nacional do Ministério Público tem competência para apreciar e desconstituir, inclusive de ofício, atos administrativos praticados pelos membros do parquê. E aí, o que vocês acham? Será que o Conselho Nacional do Ministério Público tem essa competência? Tem. Nós temos que perceber que existe uma disposição constitucional que nós vamos abrir agora. Então, peguem a Constituição Federal de vocês, especialmente a disposição do artigo 130-A, parágrafo 2º. Então, o artigo 130-A, todo ele traz para nós disposições sobre o Conselho Nacional. E no parágrafo 2º temos as competências. E logo a competência de número 2, ou seja, do inciso 2, prevê que o Conselho Nacional ele pode apreciar de ofício ou por provocação, não é, os atos administrativos praticados pelos membros do parquê, inclusive desconstituí-los. E digo mais, quando a gente faz a leitura do inciso 2, além de desconstituir, o Conselho Nacional do Ministério Público pode rever esses atos e ainda fixar prazo para que eles sejam adotados providências necessárias ao exato cumprimento de lei. E o final desse inciso 2, também já foi cobrado em prova, coloca assim: sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Então, pode o Conselho Nacional do Ministério Público apreciar e desconstituir, inclusive de ofício, esses atos administrativos praticados pelos membros do parquê? Sim, correto. Tá bom? Então, nós vamos marcar como certo. Hoje o tema, então, foi o Conselho Nacional. Se você ainda não adquiriu o nosso curso de 160 questões comentadas inéditas da legislação aplicada ao Ministério Público e ao Conselho Nacional, PDF mais vídeo, passe no site eleitoralcombruno.com.br. Curta o vídeo, incentive aqui o professor. Qualquer dúvida, mande também por e-mail. Até a nossa próxima dica. Tchau, tchau.